Olá, meu amigo, olá, meu irmão, a paz do Senhor. O meu nome é Severino Santos e esse é o canal Semeando a Palavra. Vai lá, compartilha, curte e comente. Ajude-nos a divulgar a Palavra de Deus através deste canal. Palavra de Deus para o teu coração está em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 16. E aconteceu que, indo-nos à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Isto fez ela por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e o levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costume que nos não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra ele, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas, e havendo-lhes dado muito açoites, o lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés num tronco. Verso 25. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo, tu e a tua casa. Amém? Que Deus possa te abençoar através dessa palavra, através dessa mensagem que está nas Escrituras Sagradas. Esse texto que nós acabamos de ler conta acerca de dois homens, Paulo e Silas. Quem era Paulo e Silas? Pregadores do Evangelho. E diz o texto que esses dois homens eles tiveram uma visão de noite e apresentasse um varão e dizia a Paulo: atravessa-nos a Macedônia e socorre-nos, ajuda-nos. Então Paulo pega o seu companheiro e alguns irmãos e viajam para a Macedônia. E chegando em Filipos,
ele começa a pregar a palavra de Jesus Cristo, falar de Jesus, e o texto nos afirma que esses homens, eles subiam para o momento da oração. E quando ele sai, quando de repente se encontra com uma jovem, e essa jovem, ela começa a dizer: eu conheço esses dois homens. Esses dois homens são filhos, são servos do Deus Altíssimo. E o texto nos fala que isso não foi uma vez só, isso se deu por muito dia. Houve um momento em que Paulo se irritou, que Paulo se encheu do Espírito Santo e chega para aquela mulher e repreende aquele espírito de adivinhação. Essa mulher, ela dava lucro aos seus senhores, ela tinha um espírito da parte do diabo, que ela adivinhava a vida das pessoas. E quando elas chegaram para Paulo e Silas, disseram: eu conheço esses dois homens, verdadeiramente eles são servos do Deus Altíssimo. E Paulo, se voltando para ela, disse: eu te repreendo e mando que te saia dela. Então aquele espírito maligno foi embora daquela jovem. E agora o senhor daquela jovem começaram a perder o seu lucro. Eles ganhavam muito dinheiro em cima daquela jovem, com o dom que ela tinha de adivinhar. Por esse motivo, aqueles homens, eles chegam para os magistrados e conta a história que tem dois homens que têm corrompido o costume dele, que têm anunciado uma doutrina que é diferente da dele. Então eles pegam Paulo e Silas, rasgam as suas vestes, mandam açoitá-los e depois jogam em uma prisão. Mas eu quero dizer para você, meu amigo, meu irmão, você que me ouve, que não há prisão, não há ordem de homem, não há demônio, não há causa, não há circunstância, não há razão que nos faça parar de pregar a palavra de Deus. Certa feita, voltando lá em Atos dos Apóstolos, a mesma coisa aconteceu com Pedro e João. Eles pregavam, disse: olha, eu rogo-te que não pregue mais neste nome. Mas ele disse: importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Por esse motivo, esses dois homens, Paulo e Silas, agora eles foram para uma prisão porque estava pregando a Jesus crucificado. O tema de Paulo, o assunto de Paulo não era outro, de Paulo e Silas não era outro, a não ser Jesus. E agora ele estava em uma prisão, rebentado, quebrado, com seus corpos cheios de marcas de chicote. Mas diz o texto que à meia-noite eles cantavam. Meus amigos, meus irmãos, uma coisa maravilhosa é ser crente, ser cheio do Espírito Santo, porque não há nada nessa vida, não há nada nessa terra que nos impeça, porque temos o Espírito Santo em nossas vidas, temos o Espírito Santo em nós, então ele quem nos fortalece, ele quem nos dá vida, ele quem nos dá força. Por esse motivo pregamos com ousadia a palavra de Deus. E se você está ouvindo esta palavra nesta noite, eu peço a você, se você ainda não é crente, não aceitou Jesus, aceita a Ele
e vê que quão grandes coisas ele fará na tua vida. Ele entrará na tua vida e fará uma mudança radical. Ele fará uma metamorfose na tua vida. E você nunca mais será o mesmo. Mas eu quero dizer para você que essa mudança radical é para melhor. Jesus, ele pega aquele que está, aleluia, destituído da sociedade e liberta, transforma. Jesus pega aquele que está coberto de pecado, de crimes, e perdoa, liberta, escreve o seu nome no livro da vida e lhe leva para o céu. Tudo isso aconteceu com Paulo e Silas, porque por causa da palavra que eles estavam pregando e o ato deles libertarem aquela jovem em nome de Jesus, e aquela jovem ficou liberta, aquela jovem era escrava daqueles senhores. Além de ser escrava de Satanás, ela era escrava daqueles senhores. Meus irmãos, meus amigos, imagino que quando aquela jovem ela estava em sã consciência, o estado melancólico, o estado depressivo que ela ficava, porque ela não fazia o que ela queria. Ela dava lucro, o texto diz que ela dava lucro aos seus senhores. Então, se era senhores, possivelmente ela era escrava. Mas Jesus disse o seguinte: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu não sei do que é que você está precisando ser liberto, mas eu quero dizer que todo ser humano, ele tem algo na sua vida que precisa ser liberto. Se é vício, não sei, se é um mau costume, mas seja qual for, se tiver um encontro com Jesus, fique certo que você será liberto, porque o nome de Jesus há poder. Então diz aqui no texto que Paulo e Silas, eles oravam perto da meia-noite, oravam e cantavam hinos a Deus. Mas interessante é que quando eu olho para essa situação, parece que eu estou vendo aqueles dois homens ali, e eu quero dizer de antemão, talvez você não saiba, mas a prisão que Paulo e Silas estavam não era igual essas prisões de hoje, que ainda tem uma cama para dormir, ainda tem uma lâmpada, ainda tem um vaso. Aquela prisão era uma espécie de buraco, com cerca de 6 metros de altura, e eles pegavam, muitas das vezes, esse tipo de prisão, eles pegavam o preso e jogavam lá, e Paulo muitas das vezes foi jogado nessas prisões. Mas essa prisão que Paulo estava, era um tipo de prisão que ficava assim, subterrânea, onde os presos, eles ficavam lá por muito tempo, eles adoeciam, eles não tinham tratamento, e era terrível. Mas os homens estavam quebrados, machucados, mas eles cantavam e oravam. Irmão, é coisa maravilhosa. Camarada arrebentado, cheio de dor, mas quando o Espírito Santo começou a se mover dentro deles, foi embora
dor, cansado, foi embora dor, foi embora, aleluia, cansaço, tristeza. Porque imagine só você pregando a palavra de Deus, fazendo bem, daqui a pouco alguém vem, manda te prender, te açoitar, arrebenta você todo. Não é motivo de alegria. Mas, pelo fato de o crente ter o Espírito Santo, como eu disse a vocês, não há causa, razão ou circunstância que venha tirar isso do crente. E isso, aqueles homens tinham de sobra motivo para glorificar o nome do Senhor. Quem era Paulo? Paulo foi um perseguidor do Evangelho. Paulo mandou prender cristão. Paulo consentiu até na morte de um cristão por nome de Estevão. Então ele sabia que o que ele estava passando ainda era lucro. Era o mínimo que Deus poderia permitir ele passar, porque Deus, certa feita, disse a Ananias, olha, vai, e esse aí é um vaso escolhido para mim desde o ventre da mãe dele. E agora eu vou mostrar a ele, eu hei de mostrar o quanto ele há de padecer pelo meu nome. Então isso aí foi um dos cumprimentos da palavra de Deus na vida de Paulo, que ele iria sofrer. Mas naquele momento de sofrimento, de dor, ele cantava junto com seu companheiro e orava. Cantava e orava, orava e cantava. Eu imagino aqueles dois lá, deitados, estou arrebentado. E aí Paulo dizia para Silas, Silas, como é que você está? Ah, Paulo, estou todo quebrado, não posso nem me mover. E tu, Paulo, como é que tu está? Eu estou da mesma situação, Silas. Então vamos cantar, vamos louvar. E diz o texto, no verso 25, que era perto da meia-noite, eles oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces se moveram, e logo se abriu todas as portas e foram soltas as prisões de tudo. Interessante que, enquanto Paulo e Silas cantavam, o carcereiro dormia. Mas ele acordou com o barulho do terremoto. E aquele homem ficou muito atemorizado quando ele viu as portas tudo abertas. Ele... pode passar. Eles viram as portas das prisões, das celas tudo abertas. E eles tiveram medo, ele teve um medo muito grande, aquele carcereiro. Ele sabia que era uma responsabilidade dele, se algum daquele preso, um só, não precisava nem todos, se um só fugisse, ele ia pagar com a própria vida dele. Por esse motivo que ele arranca a sua espada e quis se matar. Mas antes dele cometer esse ato, Paulo grita de lá, Ney, não faças tal, que estamos todos aqui, ninguém fugiu. E diz o texto que aquele homem, aquele carcereiro, ele pega uma luz e começa a vir para o meio deles, clareando, e vê que todos eles estão aqui. E aquele homem, ele cai agora de joelho e diz, senhores, se referindo a Paulo e Silas, que faremos nós? Porque eles achavam que estavam perdidos. Eles achavam que não tinha mais jeito, que ele ia morrer pelo fato daquele acontecimento. E ele tinha que dar conta aos seus superiores romanos. Então Paulo disse, basta somente uma coisa. Ele falou, que eu hei de me fazer para me salvar? Agora imagine, será que ele já tinha ouvido Paulo falar da salvação, que Cristo veio morrer, crucificado para salvar? Que farei para me salvar? Ele diz, crê no Senhor Jesus Cristo. O versículo 31. E serás salvo tu e a tua casa. O 32. E lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. Então, o texto nos mostra que aquele homem, ele se converteu, não somente ele, como a sua casa.
Glória a Deus. Aleluia. Então, meus amigos, meus irmãos que estão me assistindo através desse vídeo, este é o efeito da palavra de Deus, este é o resultado. A palavra de Deus, ela transforma, ela liberta. A palavra de Deus, ela é poderosa. Não há nada maior do que a palavra de Deus. A Bíblia diz que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela é mais penetrante do que qualquer espada alguma de dois gumes. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medula. E ela é apta para discernir pensamentos e propósitos do coração. Então deixa essa palavra entrar na tua vida neste momento que você está me assistindo. Talvez você esteja passando um momento difícil, achando que não tem mais jeito, achando que tudo está perdido. Mas eu quero dizer para você que nada está perdido, porque Jesus fala contigo nesse momento. Faça como aquele homem. Aquele homem ia tirar a sua própria vida. Aquele homem, ele não tinha mais esperança. Mas o homem de Deus, Paulo, deu esperança. E disse, crê no Senhor Jesus Cristo, que será salvo tu e a tua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Então que você possa, através dessa palavra, se você não é crente assim como eu, se você ainda não ouviu falar de tal coisa, creia que Jesus, ele pode entrar na tua vida, ele pode transformar a tua vida, a tua família, os teus parentes, aqueles que estão próximos de ti. Então que Deus te abençoe neste momento. Eu quero orar por você agora. Feche seus olhos, ore junto comigo, porque com certeza Deus vai fazer algo na tua vida. Querido Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, eu quero orar, Senhor, por essa pessoa que está me vendo neste momento, que tão gentilmente me assistiu a pregar a tua palavra, Senhor. Ó Deus, eu sei o que ele está passando, tu sabes, mas eu te peço, Senhor, visita essa pessoa. Ó Espírito Santo, conversa com essa pessoa, porque a tua palavra diz que é o Espírito de Deus que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Eu sou apenas, Senhor, um canal, um porta-voz teu aqui. Então, em teu nome eu te peço, entra com providência, faz a obra, Senhor, e o nome dessa pessoa, oh meu Deus, escreve no livro da vida, Senhor, que ele possa te aceitar e que teu nome possa ser glorificado na vida de todos aqueles que estão ouvindo essa palavra, em nome de Jesus. Que Deus vos abençoe.